Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar no seu lugar em nome de Jesus. Senta e aplauda o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor por todo sempre. Amém. Diga para quem está do seu lado, ou na verdade pergunte para quem está próximo a você: e aí, está tudo bem? Está preparado? Glória ao Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Mano, unidos. Bendito seja Deus. Queridos, a palavra nessa tarde e a condução que me foi dada nesta tarde, o tema que me foi dado, é um tema muito forte, é um tema muito poderoso. O tema é: a grandeza da minha dor é que me faz falar até agora. Amém? Bata no seu peito e diga assim: a grandeza da minha dor é que me faz falar até agora. Amém. Pega a sua palavra em nome de Jesus e abra no primeiro livro de Samuel, profeta Samuel. Abra no capítulo 1. Porque é aí que nós vamos ler. Amém ou misericórdia? A misericórdia. Samuel, capítulo 1, versículo 1, e vamos em diante. Vamos ler. Havia em Ramataim, Sofim, um homem das montanhas de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Suf, e o Efraíta. Tinha ele duas mulheres, uma chamada Ana e outra Fenina. Esta última tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Cada ano subia esse homem de sua cidade para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer-lhe um sacrifício em Siló, onde se encontravam os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, sacerdote do Senhor. Cada vez que Eucana oferecia um sacrifício, dava porções à sua mulher Fenina, bem como aos filhos e filhas que ela teve. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque a amava, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. Sua rival afligia duramente, provocando-a a murmurar contra o Senhor que a tinha feito estéril. Isso se repetia cada ano, quando ela subia à casa do Senhor. Fenina continuava provocando-a. Então Ana punha-se a chorar e não comia. Seu marido dizia-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás triste? Não valho eu para ti como 10 filhos? Desta vez, Ana levantou-se depois de ter comido e bebido em Siló. Ora, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira à entrada do templo do Senhor. Ana, profundamente amargurada, orou ao Senhor e chorou copiosamente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se vos dignardes olhar para a aflição de vossa serva e vos lembrardes de mim, se não vos esquecerdes de vossa escrava e lhe destes um filho varão, eu o consagrarei ao Senhor durante todos os dias de sua vida, e a navalha não passará pela sua cabeça. Prolongando ela sua oração diante do Senhor, Eli observava o movimento dos seus lábios. Ana, porém, falava no seu coração e apenas se moviam os seus lábios, sem se lhe ouvir a voz. Eli, julgando-a ébria, falou-lhe: até quando estarás tu embriagadas? Vai-te e deixa passar a tua bebedeira. Não é assim, meu senhor, respondeu ela. Eu sou uma mulher aflita. Não bebi nem vinho nem álcool,
mas derrama minha alma na presença do Senhor. Não tome a tua escrava por uma pessoa frívola, porque é a grandeza da minha dor e de minha aflição que me fez falar até agora. Eli respondeu: vai em paz, o Deus de Israel te conceda o que lhe pedes. Dê um beijo na sua palavra e aplauda a palavra do Senhor. Antes de tudo, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar falando da sua palavra. Quero agradecer ao Rogério, quero agradecer a Irene, quero agradecer a essa comunidade, quero agradecer aos meus irmãos levitas, músicos, quero agradecer ao Charles, quero agradecer ao Celito e a cada um de vocês, porque é sempre uma honra muito grande poder falar a respeito da palavra do Senhor. Queridos, essa é uma história muito bela e muito forte, porque antes deste acontecimento que nós acabamos de ler, nós precisamos lembrar, dando continuidade ao que o Charles falava, a respeito do povo que foi liberto, a respeito daquele povo que caminhava, e em determinado momento que caminhava, eles sentiram vontade de retornar para comer as cebolas do Egito. Este mesmo povo conseguiu chegar à terra prometida, e quando chegaram à terra prometida, a coisa que mais marca o meu coração são as palavras de Josué dizendo: bom, vocês viram as obras de Deus, vocês viram os acontecimentos, as obras extraordinárias que o Senhor fez do outro lado do rio, mas se mesmo assim vocês querem servir a outros deuses, eu quero dizer uma coisa para você: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E após dizer essas palavras, a palavra de Deus deu seguimento, e entrou um período muito difícil, que é o período dos juízes. Um período onde o povo, mesmo estando em terra prometida, estando na terra que o Senhor preparou para eles, o povo transgredia as leis, o povo levantava esculturas, o povo adorava falsos ídolos, e o povo entristecia o coração de Deus. E foi nesse período dos juízes que Deus levantava um juiz. O povo ia, pedia perdão, se arrependia dos pecados, então depois caía de novo em pecado, Deus levantava um outro juiz, e a história foi acontecendo a tal ponto que Deus foi levantando juízes, Deus foi levantando Débora, Deus foi levantando Gedeão, Deus foi levantando tantos e tantas até chegar Samuel. Mas a história de Samuel precisa ser contada a partir desta mulher, a partir de uma mulher chamada Ana. Mas para você entender bem a história, você precisa saber que Ana teve um marido. O marido de Ana chamava-se Eucana. Este Eucana era um homem que tratava Ana com dignidade, tratava Ana com respeito, tratava Ana com amor. Mas Eucana não tinha só Ana como mulher, Eucana também tinha uma outra mulher chamada Fenina. E a palavra de Deus nos conta que todo ano este homem subia, ia para Siló, ia ofertar ao Senhor. E a palavra de Deus também nos diz que quando ele ofertava a Deus, ele oferecia bens, ele oferecia da sua oferta para Fenina, e dobrado ele ofertava para Ana. Por quê? Porque ele amava Ana, ele tinha amor por ela. Na verdade, a grande paixão do coração dele era Ana, mesmo tendo uma outra esposa. E por que tinha outra esposa? Porque Fenina, diferentemente de Ana, que ela era estéril, assim a palavra de Deus diz, Fenina era uma mulher que tinha filhos, que podia dar filhos, já que Ana não podia dar filhos até então. Mas a palavra de Deus vem também nos dizer que toda vez que ele subia para ofertar e levando as suas mulheres, toda vez esta Fenina, esta mulher que tinha filhos, humilhava Ana, jogava na cara de Ana dizendo: olha os meus filhos, olha as minhas crias, e você não pode ter cria, você é uma mulher estéril. E isso era uma humilhação profunda para o coração daquela mulher. Aquela mulher fez diferente daquilo que nós temos o costume de fazer,
Porque nós temos o costume de reclamar com as pessoas do lado, nós temos o costume de fazer muitas vezes até certas conspirações quando as coisas não agradam, quando as coisas não estão a nosso favor. Mas Ana resolveu fazer diferente, e é curioso pensar que a palavra de Deus nos traz um dado importante, que esta mulher chamada Penina só humilhava Ana às vezes que elas subiam para ofertar a Deus, ou seja, quando o dia estava acontecendo de forma tranquila, não tinha humilhação. A palavra de Deus diz que a humilhação só acontecia quando ela ia para a casa do Senhor adorar, quando ela ia para a casa do Senhor ofertar. E aqui abre-se um parêntese, uma história muito curiosa, que é muito próxima da nossa realidade. Quantas pessoas que vivem na sua vida ordinária de forma tranquila, mas quando elas vão para a casa de Deus, elas são afrontadas. As pessoas dizem: você já vai voltar para a casa de Deus, já vai para a igreja de novo, você vai virar beata, hein? Cuidado que esse negócio de ficar indo para a igreja toda hora não vai dar certo. Quantas pessoas que passam por isso? E essas afrontas só acontecem quando você vai para a casa de Deus. Eu tenho pessoas lá do Rio de Janeiro, conhecidas minhas, que eram loucas, pessoas de baile funk, pessoas de favela, pessoas loucas, que enquanto estavam vivendo essas situações de droga, de loucura, de baile funk, de zoeira, ninguém falava nada. Mas quando ela se converteu e começou a ir para a casa de Deus, começou a incomodar as pessoas de casa. E elas diziam: mas todo dia na igreja? Aí um dia uma pessoa veio conversar comigo falando: Ilmar, é engraçado que quando eu ia para o baile funk, quando eu roubava os outros, quando eu fazia besteira, ninguém me procurava. Mas quando eu fui para a casa de Deus, agora é uma encheção de paciência. Toda vez que eu saio para ir para a igreja, para uma reunião, para uma vigília, para um grupo de oração, eles vêm me abordar dizendo: mas você está indo na igreja demais. É mais ou menos a história que está acontecendo aqui. Ana era afrontada quando ela ia ofertar a Deus, assim como muitas vezes você que está aqui também é afrontada. Muitas vezes você é humilhado porque as pessoas olham para você e dizem: você vai toda hora na igreja e eu não vejo nada acontecer. Quantas pessoas que já ouviram isso aqui, quantas pessoas que já passaram por esta situação aqui, mas no dia de hoje o Senhor te trouxe também neste encontro para dizer para você: fica calma, porque eu estou ouvindo a sua prece, fica calmo, porque eu estou escutando a tua oração, e no tempo certo, na hora certa, as coisas vão acontecer, porque eu sou Deus, eu não sou o homem para mentir. Se você acredita nisso, pode aplaudir o nome do Senhor. E é muito belo pensar que, diferentemente de nós, Ana não resolveu reclamar com ninguém do lado. A palavra de Deus conta que ela, muito humilhada, ela muito angustiada, eles foram para o monte, foram para Siló, foram ofertar. E neste dia que ela foi ofertar, algo aconteceu dentro dela que foi diferente. Parecia que aquele incômodo tomou mais força. E naquele dia, Ana, que estava sofrida e angustiada, ela resolveu se prostrar no altar do Senhor e resolveu reclamar para aquele que podia fazer alguma coisa. Resolveu chorar, resolveu clamar, resolveu chorar copiosamente, porque a angústia, quando está muito forte, é isso que acontece dentro de nós. Nós colocamos para fora muitas vezes em forma de choro. Tem pessoas que estão sofrendo tanto que não conseguem liberar uma oração. Tem pessoas que, quando você fala levanta o braço para orar, a pessoa não consegue orar, mas a pessoa consegue chorar. Naquele momento, Ana começou a orar dentro do seu coração, e a palavra de Deus diz que o sacerdote olhava, via ela mexendo os lábios, não ouvia a palavra, então começou a dentro dele falar assim: o que essa bêbada está fazendo aqui? O que essa mulher está fazendo aqui essa hora? Porque a casa daquele sacerdote já tinha caído há muito tempo. Ele e os filhos dele estavam em pecado, e quem está em pecado só vê pecado, só vê desgraça, só vê destruição. E ela, quando olhou aquela mulher prostrada, ele imaginou o quê? É uma bêbada. Ela está vindo aqui zombado da casa de Deus, está vindo aqui zombado do altar do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que Ana estava chorando, Ana estava em intimidade, Ana procurava a face do Senhor, Ana orava, Ana queria Deus.
Fala para quem está do seu lado: Ana queria Deus. Fala assim: Ana não contava para as outras pessoas, só falava com Deus. Diga. A palavra de Deus chega ao ponto de dizer que este profeta, ou melhor, este sacerdote levantou e foi ao encontro de Ana. Quando chegou ao encontro dela, ele resolveu enxotar ela da casa de Deus e dizer: o que você está fazendo aqui? 1 hora dessa e você bêbada aqui? E Ana, com o coração contrito e humilhado, ela disse: meu Senhor, não pense mal de mim, eu sou uma pessoa sofrida, e se eu não parei até agora, eu não parei, porque a grandeza da minha dor me fez falar até este momento. Veja a inversão de valores, é uma contradição em termos, porque normalmente a gente pensa: a grandeza da minha dor me fez calar. Ana disse para o sacerdote: a grandeza da minha dor me fez falar até agora. E aqui fica um segredo, por isso que a gente abre parênteses aqui agora para dizer que muitas vezes retrocedem as pessoas nos momentos que mais elas precisavam falar. Quem sabe você está aqui neste encontro no dia de hoje, chegou aqui pensando em retroceder porque a sua dor está grande, porque você tem orado, tem pedido, tem clamado, tem suplicado e não vê a graça acontecer. E Ana vem dizer para todos nós no dia de hoje que a grandeza da nossa dor não me permitiu parar de falar até agora. Então, se você veio para este encontro no dia de hoje, é porque você está dizendo para Deus: Senhor, eu vim com a minha dor, mas eu não posso parar de falar. Aleluia. Bendito seja Deus, queridos. A palavra de Deus também vai descendo e vai continuando toda a história, dizendo que após isso, ela se levantou e o sacerdote disse: que o Senhor escute o seu clamor. Então ela desceu, ela voltou para a sua vida ordinária. Só que por mais que muitas vezes a gente repita as orações e ache que Deus não está ouvindo, Deus estava ouvindo o clamor daquela mulher. E quando ela desceu, a palavra de Deus diz que ela engravidou de um grande homem, um homem chamado Samuel. Diga: Samuel. Diga para quem está do seu lado: ele não foi uma pessoa qualquer. Queridos, Samuel foi levantado para erguer os altares que estavam quebrados naquela época, porque as pessoas estavam zombando da casa de Deus. A casa do Senhor tinha virado chacota, e o Senhor estava envergonhado, porque a família de Eli, os filhos de Eli, tinham feito da casa do Senhor uma vergonha. Então o Senhor falou: eu vou levantar um homem digno, uma pessoa digna. E um dia a palavra de Deus diz que Ana, depois de já ter feito um voto, ter feito uma promessa para Deus, porque qual foi a promessa que seduziu o coração de Deus a respeito de Ana? Ana disse: se o Senhor me der um filho, e um filho varão, um dia eu vou voltar, e quando eu voltar, eu vou te ofertar ele por todo sempre. Isso intriga muito o meu coração, porque nos dias de hoje as pessoas costumam fazer promessas que não cumprem. Você quer ver um exemplo? Se eu e você fizermos uma reflexão agora, porque todos nós temos o costume de no final do ano fazer uma série de promessas para Deus, amém? Quem já fez isso, levanta o braço só para a gente saber. É o costume de muitos. A gente chega no final do ano, faz uma reflexão do ano e começa a fazer promessas para esse ano que entra, dizendo: Senhor, eu pretendo fazer isso, se acontecer isso, eu vou fazer isso. E quantas vezes nós fomos infiéis àquilo que nós prometemos a Deus? Na hora da dor, na hora do problema, a gente promete, e depois que acontece, a gente esquece de agradecer a Deus, a gente esquece de cumprir a promessa. Por isso que a gente vai se tornando um grupo de mulheres e de homens frágeis. Prometemos e não cumprimos, ou seja, não temos palavra. E Deus se agrada de homens e mulheres que têm palavra, de homens e mulheres que quando fala, cumpre aquilo que dizem. Ana um dia prometeu para Deus o seu maior bem, o seu maior sonho. Quem aqui já ofertou o seu maior sonho para Deus? Ana ofertou o seu maior sonho e disse: Senhor, se acontecer eu vou te ofertar. E ela poderia ter tentado arrumar um meio termo e dizer assim:
não, eu vou ofertar da seguinte forma: eu deixo ele durante o dia e à noite vou lá e pego. Mas não, Ana não fez desse jeito. Ela disse: eu só vou esperar o menino desmamar, e assim que o menino desmamar, eu vou cumprir a minha promessa. Chegou um dia que Eucana subiu e ela disse: não, ainda não, eu vou esperar mais um pouco, deixa ele desmamar. Passou o tempo, e um dia foi Ana. Provavelmente Ana chegou lá diante do tabernáculo, entrou no tabernáculo, olhou para aquele lugar. O coração dela provavelmente estava angustiado, mas ao mesmo tempo ela precisava ser fiel a Deus. Que mulher é essa? Nós precisamos de mulheres nos dias de hoje como Ana, que cumpre aquilo que falam. Hoje nós temos o costume de falar demais e cumprir de menos. Ana entrou naquele lugar e ela chegou para o sacerdote e disse: lembra de mim? Ele provavelmente, já ficando cego, tentou olhar, e ela disse: eu sou aquela mulher que estava prostrada, aquela mulher que o Senhor achou que estava embriagada. Eu estava orando, eu estava pedindo, e quando eu estava saindo, o Senhor me abençoou. O Senhor lembra? Então, hoje está aqui o meu filho, e eu vim ofertar a Deus pela restauração da casa do Senhor e pela restauração do altar de Deus que está quebrado. O que aconteceu? Ana deixou o filho dela lá, para nunca mais voltar para pegar. Samuel ficou lá e Ana ficou cá. Ela não voltou para buscar o filho, porque a promessa que ela fez para Deus era essa: o dia que eu deixar ele lá, ele vai ser só teu. Eu acredito que você vai cuidar dele. A partir daí, a vida de Samuel foi cuidada pelo sacerdote Eli, que, diferentemente dos seus filhos, que transgrediram a lei, que fez a casa de Deus virar uma chacota e mal falada entre os povos, Samuel começou a crescer em graça e em sabedoria diante de Deus. A palavra de Deus chega ao ponto de dizer que um dia Samuel estava junto de Eli. A palavra de Deus veio ao encontro dizendo que antes que a luz se apagasse, Deus iria se manifestar e falar com Samuel, que até aquele momento não conhecia ainda Deus. A palavra de Deus conta que um dia eles foram deitar, e deitado estavam, de repente Samuel ouviu uma voz: Samuel, Samuel. Ele levantou, provavelmente assustado, foi ao encontro de Eli e disse: o Senhor me chamou, mestre? Ele disse: não te chamei, volta e vai dormir. Ele voltou, deitou e ouviu novamente a voz: Samuel, Samuel. Ele se levantou e foi ao encontro do sacerdote e disse: o Senhor me chamou? Não, eu não te ouvi, não te chamei. O sacerdote disse para ele: olha, se você ouvir de novo essa voz, e esse si é muito intrigante, porque muitas pessoas podem entender que se numa questão de somente se acontecer, não, ele estava dizendo se, porque não acreditava que Deus pudesse falar novamente com ele. Se você ouvir essa voz novamente, você não vai voltar aqui. Você levanta e diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve, que o teu servo escuta. E assim aconteceu. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e ele disse: fala, Senhor, que o teu servo escuta. E a partir daquele momento Deus falou com Samuel, e Deus começou a falar com Samuel que iria rejeitar a casa de Eli, porque um novo tempo estava por vir. E após Deus falar com Samuel, o sacerdote se aproximou dele e disse: Samuel, o que ele falou com você? Não me omita nada. Então Samuel disse toda a verdade para o sacerdote, que Deus tinha rejeitado ele por conta dos pecados dele, porque ele não honrava a palavra de Deus, porque ele envergonhava a casa de Deus, porque ele trouxe discórdia e desgraça para dentro do templo. E o sacerdote só pôde dizer: que seja feita então a vontade do Senhor. A
Deus, queridos. Deus está procurando, meus irmãos, e é isso que eu sinto no meu coração. Somente uma pessoa, somente um Samuel, somente uma Ana, uma mulher que faça diferença. Porque o choro, muitas vezes, tem imagem de choro de desespero, mas a Ana, ao mesmo tempo que chorava por angústia, ela desceu rindo por esperança. Quem sabe você veio para este encontro no dia de hoje com um choro preso dentro de você, de cansar de orar, pedir pela tua casa, pedir pelos teus filhos, pedir pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu pai, pela sua mãe. Quantas vezes você já orou pedindo a conversão e não acontece? Mas o Senhor te trouxe no dia de hoje para lembrar você que Ele continua sendo fiel. Ele continua sendo o Deus que cumpre aquilo que diz. Queridos, eu venho de um estado, como eu falei para vocês, um estado zoado, que é o estado do Rio de Janeiro. Amém? Você vê nas televisões, né? O Rio de Janeiro é uma bagunça, é verdade. Mas um dia, uma pessoa virou para mim quando eu fui fazer uma missão no Paraná e falou assim: Ilmar, eu já vejo você um dia saindo do Rio de Janeiro e vindo morar aqui. Aí eu falei: seria até bom, mas a minha missão é no Rio de Janeiro, porque lá está carecendo de homens e mulheres que cumprem aquilo que prometem para Deus. E eu preciso cumprir aquilo que Deus me pediu um dia. As missões no Rio de Janeiro, elas têm características próprias. Eu conversava aqui na hora do almoço e o Charles brincava comigo, falou assim: ah, tu não subiu favela? Ele sabe que sim, porque o Charles já fez algumas temporadas lá no Rio de Janeiro. Ele estava me contando que ele ficou 40 dias num lugar legal, onde, se você quiser, a gente compra passar para você só de ida. Um lugar chamado Favela da Maré. Que tal? Passar férias lá. Esse homem passou 40 dias lá, ele sabe o que é, né? É uma bagaceira. Mas o Rio de Janeiro, mano, é uma coisa muito atípica. E eu fazia memórias de algumas situações que eu já vivi lá, justamente para cumprir essa palavra de Deus, para não retroceder. Eu me lembrava, e eu conto para vocês, que um dia eu estava com um sacerdote numa dessas favelas do Rio de Janeiro. Nós fomos fazer um cerco de Jericó. E aí, quando estava no cerco de Jericó, o padre falou: Ilmar, vai embora não, dorme aqui, a gente pode estender uma vigília na capela. Aí eu falei: padre recém-ordenado, mano, tá largando fogo, largando azeite. Falei: vou ficar. Fiquei. Aí ele falou assim: não, vamos fazer melhor. Falei: vamos. Ele: vou botar o altar lá na praça. Eita. Eu falei: véi, tá bom, padre, vamos. Ele: vamos lá. Aí armou o altar na praça, botou as velas, pá. Ele foi, só eu e ele, com violão, e ele de joelhos. Ele expôs o Santíssimo e ficou lá. O povo passava, olhava, ninguém entendia nada. De repente, veio 2 motos descendo assim, ó. Aí a perna do corajoso já dá aquela tremida, né? Veio descendo, a gente olhando, o padre que estava no azeite ficou seco. Ele olhou e falou: nossa. Ele não falou, né? Mas a gente olhou um para o outro. Aí de repente desceu um menino com uma metralhadora nas costas, com uma granada, uma faca, parecia o Rambo. Misericórdia. Desceu, andou, se posicionou assim do lado do altar assim. Veio outro, se posicionou do outro lado do altar. Aí eu e o padre, eu não conseguia lembrar uma letra. O padre não conseguia pronunciar mais nenhuma oração. A gente falou: agora lascou. A gente ficou ali mais um tempo tentando cantar alguma coisa, tentando orar, não saía mais nada. O padre: então vamos guardar o Santíssimo, né? Aí o padre foi, retirou o Santíssimo, os meninos lá. Aí quando ele retirou, ele foi até os meninos e falou assim: pô, posso te fazer uma pergunta? O menino: pode, padre. O que vocês vieram fazer aqui? É o seguinte: o senhor não pediu autorização para colocar o Santíssimo na praça? Aí o padre: pedi. O senhor não disse que o Rei dos Reis estaria na praça? Ao padre: disse. Então eles mandaram a gente para fazer a guarda do rei.
Aí eu falei, pô, padre, a gente podia ter ficado uns 10 minutos a mais. Porque o nosso coração precisa estar em Deus. Eu comentava também ali, e eu me lembrei ali de uma situação que eu passei também numa outra realidade. A gente estava dando um retiro, e foi o dia que um cara muito conhecido das facções foi baleado. A gente estava lá, e tinha um monte de menino assim sentado de boné. E eu ia dar a última pregação do encontro. Eu reparava que tudo que alguém pedia para eles fazerem lá, tipo levantar o braço, eles olhavam para trás. Se o rapaz que estava no final levantasse o braço, eles levantavam o braço também. Eu olhei para o rapaz e falei assim, pô, aquele ali é o chefe da situação, então é com ele que a gente tem que falar. Aí foi desenrolando o retiro. Aí nesse encontro, isso é muito, muito hilário, a comunidade delegou um irmão, que ele era o meu intercessor. Mas pensa num cara medroso, irmão. Pensa num cara medroso. O cara sentou, aí tinha uma parede aqui que tapava quem via. Ele ficava aqui no canto com um texto na mão. Ele virou para mim e falou assim, ó, você cuidado com o que você vai falar, irmão. A gente tá na área dos caras, hein? Pega leve, fica tranquilo. Eu falei, não, irmão, fica em paz. Aí quando eu entrei para pregar, eu comecei a falar, e de repente eu falei assim, pô, eu queria pedir vocês para tirar o boné da cabeça. Ele olhou para mim com o texto na mão e já fez assim, ó. Eu falei, continua. Aí eu falei, tira o boné da cabeça. Aí eles olharam pro cara atrás, o cara tirou, todo mundo tirou. Aí botou o boné do lado. Aí eu continuei falando sobre os querigmas, falando do amor de Deus, aquela coisa toda. O camarada me levanta lá atrás e disse assim, compadre, não acredito em nada do que tu tá falando aí, parceiro. Sabe por quê? Aí eu já com a perna como? Porque eu sou tigrão, irmão. Eu falei, nossa, velho, você lembra daquele período que esse negócio tomou conta? Fala que é verdade, porque isso tomou conta do Rio de Janeiro e do Brasil inteiro. Que negócio de eu sou tigrão, vou passar cerol na mão, né? Misericórdia. Ele, porque eu sou tigrão, irmão, eu sou tigrão e eu não acredito em nada dessa parada aí. Das duas, uma, quando isso acontece. Charles deve ter passado isso umas 30 vezes, né? Mas aí eu falei assim, cara, ou eu saio correndo, ou eu falo alguma coisa para esse cara. Nessa hora, o irmão do terço já estava em desespero. Aí eu falei, nossa, o que eu faço? Aí nessa hora o Espírito Santo te lembra da promessa. Aleluia. O Espírito Santo foi, me encheu de coragem. Eu dei um passo para frente, falei, meu irmão, vou te falar uma coisa então. Ele, manda aí, parceiro. Sabe para que serve tigrão para mim, irmão? Ele diz aí, tigrão para mim serve para andar de quatro, balançar o rabo, beber leite no pires e arrastar a unha no chão, irmão. Senta em nome de Jesus que eu vou continuar pregando a palavra de Deus. Aí ele olhou assim, falei, faz o seguinte, pega a cadeira e senta aqui na frente. O camarada pegou a cadeira, sentou. Eu continuei falando, aí oramos, cantamos, e o cara de braço cruzado nem ligou. Passou um tempo, eu liguei pro padre. Ô padre, como que o senhor tá? Tô bem, meu filho. Falei, como que tá Tigrão? Ele, Tigrão? Quem é Tigrão? Falei, o cara que tava no retiro, pô, que levantou, só ficar sabendo. Fiquei sabendo. O nome dele não é Tigrão não, pô, é o Wellington. Falei, então, como que ele tá? Pô, ele tá bem, pô. Ele se converteu depois daquele encontro. Falei, é mesmo? Pô. E hoje ele é ministro da Eucaristia da minha paróquia. Falei, bendito seja o nome do Senhor. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. E por que eu estou falando essas coisas? Porque, queridos, nesses tempos, por mais que o seu coração esteja angustiado, Deus te pede uma atitude profética. Não é tempo de recuar, não é tempo de retroceder, não é tempo de voltar atrás, é tempo de avançar. Deus está te chamando a avançar. Deus te trouxe aqui nesse retornai-vos. Primeiro para você retornar para a casa de Deus. E dentro da casa de Deus, Deus está te enviando para retornar. Sim, agora para a sua casa, para a sua vida ordinária, para o seu trabalho, para a sua faculdade. Mas para ser diferente, para ser diferença onde você está. O Senhor tem procurado mulheres e homens de verdade para a verdade e para fazer a diferença lá fora. Porque mais do mesmo, querido, está cheio lá fora.
Está cheio de gente que diz que é de Deus, mas que não se compromete com a palavra de Deus. A Ana podia fazer diferente. A Ana podia procurar umas 3 vizinhas e reclamar com a vizinha. Está vendo aquela mulher lá, mulher nojenta, fala mal de mim, mas não. Ela resolveu guardar dentro do coração dele e chorar diante daquele que podia fazer alguma coisa. Para quem você tem derramado as suas dores? Com quem você tem partilhado a sua vida? Um padre que eu amo muito, chamado Padre Silvio de Barros, ele fala assim: cuidado com quem você fala a sua vida, porque tubarão sente cheiro de sangue. Ele fala isso por quê? Porque a gente não tem cuidado. A gente sai largando a nossa vida para todo mundo, e nem todo mundo quer ajudar você. Infelizmente é uma verdade que você precisa saber. Deus te trouxe aqui para te lembrar de promessas para com Ele. Deus te trouxe aqui para você voltar a se prostrar diante do altar e chorar por Ele, com Ele, e esperar nele, porque aquilo que Ele te prometeu, Ele ainda vai cumprir. Aleluia. Mas é preciso mais, meus irmãos. Um dia eu estava na minha casa e o meu sogro virou e disse assim: Vilmar, vamos comigo em Niterói. Niterói é uma cidade lá do Rio de Janeiro, que eu preciso fazer um exame, que eu estou com uma dor na perna louca. Eu falei: vamos lá fazer o exame. Ele achando que estava com aquele negócio, como aquele negócio, não, acho que isso não, ácido úrico. Chegamos lá, quando ele foi fazer o exame, fez o exame, fomos lá de novo. Aí o médico falou assim: quem é o responsável com ele? Quando o médico manda esse negócio de quem é o responsável, tá, porque ele já sabe que é meio furado. Aí eu falei: sou eu. Então vem cá, rapaz. Eu fui, ele falou assim: olha só, eu estou olhando o exame desse senhor e o estado dele já é um estágio terminal de câncer, de metástase. O câncer dele já está espalhado em 3 órgãos, e eu só dou para ele 6 meses de vida. Aí eu falei: sério, doutor? Ele: sério. Aí eu fiquei um tempo pensando: como que eu vou falar para a família? Porque eu não sou filho. Falei: Jesus, me ajuda. Chamei a minha sogra, falei com ela. Chamei a minha esposa, falei com ela. E daí ele me viu muito angustiado e falou assim: Vilmar, vem cá, o que está acontecendo? Me conta logo a verdade, para de esconder. Eu falei: não enrola não, me fala a verdade. Eu falei: então, vou te contar. O médico me chamou ali agora. Aquilo que você achou que era ácido úrico é um câncer, e o senhor está em estado terminal. Ele pode falar o resto. Ele te deu só 6 meses de vida. Ele respirou fundo, olhou nos meus olhos e disse assim: ele é devoto de São Jorge, mas não é Ogum não, São Jorge, amém? Aí ele disse: agora que eu sei o dragão que é, eu vou lutar contra esse dragão. Eu falei: amém, e nós vamos lutar juntos. Então nós conseguimos um tratamento para ele, paliativo. Ele começou a fazer esse tratamento paliativo no Rio de Janeiro. Todos os dias eu ia com ele, levava ele um pouco abatido, algumas vezes passava mal, outras vezes não. E o médico virou e falou assim: olha só, eu acho que o recomendável para ele parar de trabalhar. E o meu sogro, ele trabalha numa fazenda, ele cuida de uma fazenda, ele anda a cavalo o dia inteiro, atrás de boi, de vaca, essas coisas. E quando o médico falou para ele que ele precisava parar de trabalhar, ele já se abateu, porque ele falou: caramba, o meu trabalho é a minha vida. Tem pessoas que são assim, você deve conhecer gente assim. Se você tirar o trabalho dessa pessoa, essa pessoa morre. E ele era assim. Foi tirado o trabalho dele, ele ficou um tempo em casa. Foi passando o tempo, ele fazendo quimioterapia, e estava chegando já o final do ano. Nós voltamos no médico. Chegou lá no médico, o médico falou assim: o nome dele é Marcelo. Seu Marcelo, esse final do ano agora o senhor não vai fazer quimioterapia não, o senhor pode ficar tranquilo, pode comer à vontade, porque o médico estava pensando que, dei 6 meses, eu vou tirar isso dele, ele vai morrer logo, acabou para ele. Mas antes disso eu vou internar o senhor um tempo. Aí ele foi internado no hospital. O meu sogro, ele tinha mais ou menos 6 anos que ele não ia à igreja e nem comungava e muito menos confessava. Passou um padre visitando os doentes, e
esse padre olhou para ele, ele se levantou e disse: o senhor é padre? Ele: sou padre. Então, como que eu faço para o senhor me atender? Ele: tal dia eu vou estar aqui, você vai lá que eu te atendo, em confissão. Ele: tudo bem. Passou o dia, ele foi para lá, depois ele contou para a gente, ele ficou 1 hora confessando com esse padre, 1 hora o padre ouvindo ele. Ele comungou nesse dia e voltou para o leito dele. Quando ele voltou para o leito dele, o pessoal do hospital ligou e disse: ele está de alta, pode vir buscar. Eu fui lá, busquei, levei ele para casa. A gente sentado, o meu sogro é tricolor, fluminense, igual certas pessoas. O meu sogro sentado, vendo o jogo do Fluminense, Deus falou assim comigo vendo o jogo, porque Deus fala em qualquer momento. Eu não sou, gente, assim, para Deus fazer isso comigo tem que ser muito forte, né? Porque tem pessoas que têm essa coisa do dom da cura, tal. Não, Deus tem que desenhar para mim. Deus falou como falou com o profeta Samuel, falou assim: Ilmar, e eu em silêncio vendo o jogo, falei: Deus está falando comigo, fala assim. Ele: me ouve que eu quero falar com você, põe a mão nele. Eu falei: pô, não vou não. Aí Deus falou comigo: põe a mão nele. Falei: pô, se eu pôr a mão no meu sogro, ele vai falar um monte, ele é brutão, ele é grossão, ninguém fica dando abraço nele, ele é todo daqueles caras bem ogro, né? Falei: pô, não vou não, Senhor. Põe a mão nele e põe a mão em todos os lugares que você ficou sabendo do câncer. Aí eu falei: pô, isso não vai dar certo. Aí lá, eu sentado, porque eu tô falando, ele é um ogro, ele sentado aqui num sofá que é só dele, tinha espaço para lá, mas só dele, e eu sentado lá espremido. De repente eu fiz bem assim: ah é? O senhor está falando? Então tá bom. Levantei do sofá, fui do lado dele, pum, sentei. Quando sentei, ele já olhou assim, pô, o sofá inteiro lá, o cara me sentar do meu lado, já ficou incomodado. Eu: como vou botar a mão nesse cara? Aí eu levantei o braço assim, olhei para as costas dele, não era nos ossos, né? Nos ossos era mais fácil. Eu fui, joguei a mão aqui na coluna, ele assim, tipo, esse cara tá estranho, cara. Eu botei a mão nas colunas dele, dei uma alisada assim, ele parado. Aí beleza, eu voltei a mão e ele falou: agora põe a mão no estômago. Eu falei: aonde é o estômago? Olhei, e com um barrigão, falei: não dá nem para sonhar onde é o estômago desse homem. Como que eu vou botar a mão na barriga desse homem? Não vai dar certo. Eu pensei pra lá, vou arrumar uma estratégia. Falei: rapaz, o Fluminense foi dando um ataque, chutou pra fora, eu Aí ele olhou, tipo assim: pô, esse cara, sendo esse cara louco, velho. Eu falei: pô, o outro é do fígado, mano. Onde é o fígado? Eu falei: deve ser no mesmo lugar do estômago. Vou meter a outra mão. Aí eu fiquei assim: faz um gol, Fluminense. Eu sou Flamengo, mano. Eu não torço para o Fluminense não. Falei: faz um gol, Fluminense, ajuda nós, faz um gol, faz um gol. Cruzaram a bola lá, Fred foi, pô, de cabeça. Eu fui do outro lado e gol! Ele me levantou comemorando com a mão aqui nele. Gol! Falei: deve ter esse cara tá louco. Aí eu sentei e falei: Senhor, eu fiz você pediu. Agora o Senhor cumpra as suas promessas. A Ruth, minha esposa, toda vez que ela vai testemunhar, ela fala isso. Eu não acreditava na cura do meu pai, não. Mas o mais louco, sempre acreditou que Deus podia fazer alguma coisa bem. O meu sogro tinha 6 meses de vida. O meu sogro está vivo até hoje. Aleluia. Se passaram 7 anos. Sabe onde eu encontrei o meu sogro sexta-feira antes de vir para cá? No centro da minha cidade, meio-dia, em cima de um cavalo. Glória, aleluia. Com câncer para tudo quanto é lado, porque ele não ficou curado. O câncer está lá, só que não faz nada nele. O médico pega o exame dele e olha e fala assim: seu Marcelo, o senhor não tem nem mais fígado, é só doença. O senhor não tem uma hepatite, o senhor não tem nada, não tem problema no sangue, não tem nada. Explica isso. Ele fala: é Deus e São Jorge. Aleluia. Ele devota, né? Aí vai no outro médico, mas esse homem já era para ter morrido, olha como que está o estágio dele, e não morreu. Sabe o que eu atribuo a isso? Atribuo a mim, porque eu me conheço, eu sei do miserável que eu sou, mas eu atribuo isso àqueles e aquelas que choram diante daquele que pode fazer alguma coisa. Nós temos chorado diante das pessoas erradas,
nós temos pedido a pessoas erradas. Tem pessoas que viram e falam assim: pô, agora eu andei com uma pessoa, tem um dom de cura muito fera, que ele andava, ele não queria rezar por ninguém. As pessoas pegavam a mão dele e botavam na cabeça: reza por mim! Aí ele botava a mão assim comigo sem vontade, amém. Eu olhei aquilo e falei assim: nossa, por que isso? Será que a gente não pode rezar por nós mesmos? É bom receber outra oração de outras pessoas? É ótimo. Mas Deus dá graça, sabe por quê? Porque quem faz é Deus, não é o homem. Não foi a minha mão, é Deus que prolongou os dias dele. E eu quero concluir falando isso aqui para você. Deus, no dia de hoje, sendo homem ou mulher, Ele te trouxe aqui para fazer como Ana, para fazer você verdadeiramente se lembrar das promessas que Ele tem para contigo. Deus te trouxe aqui porque Ele é fiel para cumprir aquilo que te prometeu. Deus te trouxe aqui. Eu lembro que o Charles falava que tem coisas que você pede para voltar, que foi livramento. Deus não quer que você volte para as coisas que você foi liberto, mas Deus quer que você avance para terras que você nunca pisou. Deus ainda tem sonhos contigo. Por que você terminou os seus sonhos? Então é tempo de você retornar também para os seus sonhos, retornar para a sua faculdade, retornar a cuidar dos seus, a valorizar os seus, a amar os seus, a olhar para o lado, porque muitas vezes nós somos bons dentro da igreja e a gente parece que não presta dentro de casa. Deus está dizendo: volta para os seus, olha para os seus, porque da minha parte eu sou fiel para cumprir. E agora é a sua parte. E a sua parte? Cadê o que você prometeu que ia voltar no altar para ofertar a Deus? Aonde está a tua oferta? Aonde está o teu sacrifício? Charles falava a respeito disso também. Eu quero vir em comunhão com ele. Aonde está a sua oferta? O altar está sendo erguido para você. É no altar, querido. Deus está te chamando. Volta para o altar. É no altar que Ele te espera. É no altar que você prometeu. E ali vai ser o cumprimento da tua promessa. As pessoas têm o costume de dizer: Deus, o Senhor me prometeu. Mas você já lembrou a Deus das promessas que Ele fez para você? Quem aqui lembra? Eu tenho falado isso constantemente por onde eu vou. A gente não lembra a Deus daquilo que Ele nos prometeu. E Deus está falando: vai, me lembra. O que eu te prometi, que eu não cumpri? Nós temos só o costume de dizer: ah, o Senhor é Deus de promessa, o Senhor vai cumprir o que me prometeu. Mas você lembra o que Ele te prometeu? Você nem lembra. Quem sabe Deus já fez e você nem sabe. Mas Deus no dia de hoje te trouxe aqui para falar para você o quê? Eu sou Deus de promessa, agora eu quero que você fale, me lembre as suas promessas. Vem para o altar, vem aqui no altar, porque se foi aqui que você ofertou, é aqui que eu também vou te dar aquilo que eu prometi. Mas vem, se lembra daquilo que você pediu. Não peça da boca para fora não. Encerra as conversas paralelas. Para de falar da sua vida com gente que não vai fazer nada por você. Só Deus pode fazer algo pela sua vida. Tem pessoas que fazem da sua vida de chacota, porque você permitiu que isso acontecesse. Mas no dia de hoje Deus está falando: fecha as brechas, encerra o papo, porque só eu sou Deus para cumprir aquilo que prometi para você. Se você acredita nisso, pode aplaudir o teu Deus, meu irmão. Vai ficando de pé em nome de Jesus. Vai ficando de pé em nome de Jesus. Fecha teus olhos, meu irmão, minha irmã. Fecha teus olhos. Põe a mão sobre a tua cabeça agora, em nome de Jesus. Fecha teus olhos. Peça a Deus que te lembre as suas conversas de intimidade com Ele, aquilo que um dia você pediu para Ele. Você cobra a Deus: seja fiel nas suas promessas, mas nem você se lembra daquilo que você pediu. Se lembre. Se lembre. E ao se lembrar, pode falar com Deus: Senhor, cumpra a tua palavra, cumpra a tua promessa para comigo. Eu te pedi. Eu sou como Ana no dia de hoje. Eu fui humilhado, eu fui humilhada. Zombaram de mim, riram de mim, mas eu continuo acreditando que o Senhor pode ser fiel, que o Senhor pode fazer algo pela minha vida, pela minha casa, pela minha saúde. O Senhor é o mesmo que pode curar um câncer. O Senhor é o mesmo que pode me libertar deste vício. O Senhor pode cumprir as suas promessas em minha vida. O Senhor pode. Vai se lembrando.
E solta a sua voz, meu irmão, minha irmã. Queria convidar você a fazer um ato profético do lugar onde você está. Aqueles e aquelas que podem, se você puder, fique de joelhos em nome de Jesus. Só quem puder. Quem não puder, sente-se ou fique em pé. Mas se você puder, fique de joelhos. Também não vou me estender muito. Eu quero ir só neste ato profético que Deus ministra no meu coração. Feche teus olhos. À sua frente, de forma espiritual, tem um altar. Tem um altar. O que você precisa ofertar hoje a Deus? O que você precisa lembrar a Deus que um dia Ele te prometeu? Fala com Ele, meu irmão. Fala com Ele, minha irmã. Não é mais um momento de oração que você experimenta. Deus está te dando a oportunidade hoje de retornar, de restaurar, de reconstruir os altares que foram quebrados pela sua vida de pecado, pelas mentiras, pelas falsidades, pelos enganos. Fala com Deus, abra tua boca, Ana. Se preciso for, chora, Ana, porque as suas lágrimas não vão tocar o chão. O anjo do Senhor as recolherão e vão levar ao trono, vão levar ao altar do eterno Deus. Oh, Ana, meu irmão, ora, meu irmão. Antes do apagar da lâmpada, o Senhor vai falar com você. Antes do apagar das lâmpadas, antes que o sacerdote chegue no tabernáculo e o frio tenha apagado as lâmpadas, o Senhor quer falar contigo. O Senhor está te chamando pelo nome. Diga para Ele: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Bendito seja o nome do Senhor. Vai ficando de pé, meu irmão. Vai ficando de pé, minha irmã. Erga os seus braços para o céu. Eleve a sua cabeça para o alto. Salmo 120 sobre a sua vida. Elevo meus olhos para o monte, porque de lá virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Erga a sua cabeça para o alto. Contemple as maravilhas do céu nesta tarde, porque a glória de Deus já tomou este lugar. Se você não estiver sentindo, saiba do que eu estou te dizendo. Deus já está neste lugar. A palavra de Deus já foi liberada. Ela não vai voltar sem produzir os frutos necessários. Deus está presente neste lugar. Erga seus braços. Contemple a glória de Deus que se manifesta aqui, meu irmão, minha irmã. Deixa Deus ministrar. Existe uma ministração dentro de você. Ela é só tua. Ela é parte da sua vida. Deus quer pegar a sua ministração nesta tarde. Deus quer ouvir as súplicas do seu interior, do seu coração, as dores e angústias.